Paulette, boa noite, Paulette. Gladys, boa noite para vocês. Tudo bem? Alice, boa noite, Alice. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja nesse nosso grande desafio na atual encarnação, aprendendo, ensinando. Estamos diante de tantas contradições na vida social, tantas ignorâncias, eu diria. Pessoas realmente não conseguem entender o que é a vida após a morte, não se preparam para isso, e poucos espíritos, inclusive, conhecem André Luiz. E nós estamos tendo a oportunidade de saborearmos as informações de André Luiz. Boa noite, Lazarine. A fim de que possamos realmente sermos instrumentos no limite da força de cada um, mas instrumentos do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do Evangelho. Não é nos santificar, mas é sermos mais saudáveis em nosso comportamento. A santificação é decorrente exatamente de uma vida saudável, uma busca de planificar em nós a paz, a esperança, a saúde espiritual. Podemos até ter alguns problemas de ordem física, no sentido de doenças que fazem parte do nosso crescimento. Doença faz parte, né? Não temos como fugir disso. Erlen, boa noite, Erlen. A doença faz parte do nosso processo de crescimento também. Ela faz parte. Ela não quer dizer que seja, quando a pessoa está doente, que ela está sendo punida. Que há esse equívoco, né, das pessoas acharem, porque estão doentes, estão sendo punidas, e Deus não pune. As leis divinas não são punitivas, né? Elas são convidativas, elas nos dirigem através de determinadas experiências na Terra a um comportamento modificado de uma forma amorosa para encontrarmos o caminho do bem, do belo, do bem, do bom, da paz, da harmonia, daquilo que Jesus ensinou. O próprio Cristo disse que o fardo dele era leve. Ele também nos disse que a diretriz, que é o jugo, também é suave. Então nós reencarnamos não necessariamente para ficarmos sofrendo, não, nós reencarnamos para aprendermos também com o sofrimento, na realidade com a dor, né? Porque o sofrimento seria um comportamento de rebeldia diante da dor. As pessoas acabam não aceitando a dor e transformam em sofrimento. Aí se torna mais difícil até a solução. Lembra-se que nós falamos de Matilde, a mãe. São coisas interessantes que vão acontecer no final já do livro. Ela é a mãe espiritual de Gregório. Gregório é aquele terrível, severo e implacável juiz das regiões abissais das trevas. E está na casa de Margarida. A Margarida, ela é uma filha espiritual muito dileta de Gúbio. Gúbio é um espírito de uma grandeza inimaginável e incomparável. E, através das energias, vamos dizer assim, vai ver o aspiado, né, ectoplasmáticas do Gúbio, a Matilde se fez materializada lá na casa da Margarida. Lembra-se? Se materializou. E nos outros capítulos vocês vão ver uma relação interessantíssima entre Matilde, para quem não leu a obra, é claro, para quem leu sabe, entre Matilde, a mãe de Gregório, e a Margarida, filha dileta, digamos assim, espiritual de Gúbio, né? Que coisa maravilhosa realmente são essas narrativas de André Luiz. Então, depois dela falar da reencarnação, de nós aproveitarmos a oportunidade da reencarnação como um instrumento e como um convite para a nossa, digamos assim, para a nossa purificação ou autoiluminação, ou para o nosso processo de depuração moral e intelectual. A reencarnação é para isso, não é para punição. Não existem reencarnações punitivas, existem reencarnações
muitas vezes compulsória sim, mas como um convite para um reaprendizado, para que nós possamos reaprender. Um cavalheiro, depois da palestra que ela fez, de olhos fulgurantes, diz aqui, narrando o nosso querido André Luiz: Kátia, boa noite. Então ele chegou, né, e foi consultar, e perguntando para Matilde: eu fui duplamente homicida, diz ele para Matilde, na minha última encarnação na Terra. Eu respirei muitos anos no corpo carnal como se fora uma pessoa mais tranquila do mundo. Não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano, aparentemente tranquilo, mas trazendo um histórico e um trauma e um conflito profundo na sua consciência. Eu ludibriei as pessoas que estavam ao meu redor, usando a máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, quando ele desencarnou, ele diz: atormentado de acerbas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso encontra um verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. É mentira isso. Não é verdade. Quem é que disse que o remorso vai fazer com que ele possa realmente se desconflictuar consigo mesmo? Não é. O remorso é a culpa acumulada. Remorso é a culpa amontoada. E a culpa é os alertas de consciências amontoados. Isso quer dizer o seguinte: ele achava de que com todos os pesos de consciência, embora aparentando para os outros tranquilidade, mas ele trazia crimes no currículo dele, que depois que ele morresse ele ia pagar por isso e tal, e ia ficar, depois do seu remorso, né, encontrar algum tipo de socorro nas humilhações que o espezinhariam, né? Contudo, eu não encontrei senão o desprezo com o aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Quer dizer, uma pancada para ele, né? Ele esperava que os outros cobrassem dele e ninguém cobrou. Mas ele, através do remorso, estava se autocobrando, um processo profundo de autopunição. Vejam acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Para ele, ele preferia que os outros cobrassem, os que foram vítimas dele, do que ele se cobrando. Um verdadeiro inferno interior, um vulcão de consciência, exatamente brasa, ele está pisando em brasa na consciência dos males que ele fez, que ele está mostrando muito melhor se iria ser cobrado de fora. Mas ele próprio estava em um processo de autopunição violentíssimo. Há um tribunal invisível em minha consciência e inutilmente eu procuro fugir aos locais em que menoscabei as obrigações de respeito ao meu próximo. Então veja, ele está fazendo uma confissão para Matilde, materializada ali na casa da Margarida. Abafando os soluços, rematou comovente: como iniciar o esforço de minha restauração? Perguntou para Matilde. Matilde respondeu sem titubear: olha, outros irmãos não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos, infelizes em suas desgraças interiores, entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Meu irmão, diz a Matilde, abre o teu coração. Começarás ajudando, aí vai dizer assim, qual o caminho que ele pode percorrer, ou quais vias ele pode percorrer, para tentar aliviar esse remorso violento que ele estava trazendo na própria consciência. Então, meu irmão, começarás ajudando-os a enxergar, aqueles que estão nas escuridões, a enxergar o caminho regenerativo, alimentando-os com esperanças e novos ideais, atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhes as injúrias, sim, os escárnios, as incompreensões, mas você conseguirá descobrir um meio de ampará-los com eficiência e brandura. E depois de semelhante semeadura, você começará a recolher as bênçãos de paz e de luz. Porquanto o Espírito que ensina com amor, embora
seja um espírito criminoso, sim, mas ensinando com amor, embora um espírito imperfeito, sim, ele acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, evidentemente transmitindo outros ou a outros revelações salvadoras que lhes não pertencem. Porque se nós pensarmos das pessoas fazerem um bem somente quando você for uma pessoa boazinha, bonzinha no sentido não tem nenhuma culpa no cartório, metaforicamente falando, todos nós temos muitas pendências morais do passado, do presente, e se eu cruzar meus braços, entrar em processo de inércia ou de acomodação e não fazer o bem porque eu me considero um lixo, que eu não valho nada, que eu não dou conta, que eu não sou capaz, é a tal da crença que eu falei, crenças limitantes, crenças que me escravizam. Eu tenho que passar por cima dessas crenças limitantes e cultivar em mim, é o que ela está ensinando, uma crença proativa. Eu posso, mesmo com todas as minhas imperfeições, mesmo com todos os aviltamentos que eu já cometi, mesmo dos crimes que eu já cometi, se eu quero sair, que é a minha vontade, eu posso sair, eu consigo sair dessas condições, eu mereço sair dessas condições, porque eu sou filho de Deus. Agora eu preciso me capacitar para isso. E a capacitação de cada um de nós vai se dar através de exercícios, da práticas de meditação, prática de respiração, prática de relaxamento, prática de visualizações vivenciais, práticas do trabalho assistencial, prática como eu falei assim, de você fazer relaxamento com a respiração profunda e você melhorando, porque quando você faz uma respiração bem profunda, 1, 2, 3, 10 vezes, 10 sessões, o que você está fazendo? Você está ampliando a capacidade de sorver o oxigênio, que é o combustível das células, e você vai colocar mais combustível no cérebro. Portanto, nas células nervosas, chamadas neurônios cerebrais, vão ter uma função muito mais potencializada por você ter o hábito, que é a capacitação. Respirando, quando você está nervoso, respira mais profundamente, quando você está para baixo, respira, para você ver as luzes que você já tem dentro de você. E você com o cérebro bem abastecido de um oxigênio em quantidade razoável, você vai ter capacidade de mergulhar no subconsciente e encontrar aquelas caminhadas bem resolvidas que você já tem em você, porque nós temos um mapa de coisas bem resolvidas e temos coisas que ainda precisamos resolver. Mas as que estão bem resolvidas você capta de uma forma mais fácil. E você vai superando dificuldade, você vai lutando pelo próximo aqui, vai lutando a partir do alto amor para aqueles que estão com as mãos estendidas buscando a misericórdia e o seu amparo, uma palavra amiga, um aperto de mão, um alô, como é que vai? Qualquer coisa que você possa realmente soerguer. Então você, com todos os seus equívocos, proativamente, você, eu posso e eu quero sair disso, e você sai. Em outras palavras, o que ela está ensinando para esse criminoso aí. Bom, e realizado esse serviço nobilitante, retomarás então mais tarde, através da reencarnação, um novo corpo, recapitulando os ensinamentos que gravaste na mente interessada a renovar. A diferença nossa para ele é que nós já estamos reencarnados. E como nós estamos reencarnados, nós temos toda a oportunidade de recapitular, ou seja, aprender novamente, né, os ensinamentos que estão gravados em nossa mente, nós que queremos nos renovar. Essa é a mensagem que Matilde está passando para ele e que nós já estamos reencarnados, podemos aproveitar. Reencontraremos, está dizendo para ele, então vou trazer para nós. Reencontraremos daí em diante 1000 motivos para, ou seja, eliminarmos as coisas negativas. Agora, se nós não soubermos nos renovar, realizando esse serviço nobilitante de autorrenovação, pela auto-amorosidade, pelo auto-respeito, pela auto-segurança, pelo auto-acolhimento amoroso, pela auto-valorização, evidentemente nós vamos encontrar motivos de cólera violenta, nós vamos encontrar as tentações de eliminar adversários, prostrando-nos a golpes mortais. Ela vai dizendo assim, né? Se souberes, porém, e sobretudo se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, que é a reencarnação, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado o aproveitamento real e efetivo dessas dádivas recebidas e revelar-te-ão preparado para a maior ascensão. Antes que a emissária pudesse imprimir um novo brilho,
a esse ensinamento, a Matilde, né, chorosa, na realidade chegou uma outra pessoa perto dela, deu essa lição. Vejam vocês a importância da reencarnação. Ela está ensinando aquele grupo que André Luiz acolheu, está na casa de Margarida, e ali estão querendo reencarnar de alguma forma, estão buscando meio de solicitar uma intervenção, uma intercessão a favor de uma reencarnação. E a Matilde falou da reencarnação, como nós dissemos na última reunião. E esse disse realmente da dificuldade dele, e ela disse da importância da reencarnação para que ele pudesse rever o seu comportamento, buscando permanentemente o caminho do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, e isso é possível. E antes que ela pudesse, eu disse, imprimir, né, terminar esse ensinamento, chegou uma outra mulher e pediu conselho também, de uma forma meio humilde, né? Grande mensageira do bem. Confesso aqui as minhas faltas diante de todos e peço-te um roteiro salvador. Enquanto estive encarnada, eu nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei. Ela está falando de desequilíbrio na área do desvio da sexualidade. Eu possuí um lar e não honrei um esposo que depressa esqueci. E filhos que afastei deliberadamente de meu convívio para desfrutar ou gozar a sociedade os prazeres que a mocidade me oferecia. Vivi o desequilíbrio do sensualismo. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivia. Ela fazia tudo nos bastidores, né? Mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava os alheios olhos e passei a experimentar o horrível pavor de mim mesma. Porque na realidade vai acontecer com todos nós, ou seja, quando vier a desencarnação, a máscara da persona cai. Então bastou desencarnar que a máscara vai cair e nós vamos estar mergulhados nessa nossa consciência em 3 níveis, dependendo das condições do bem que eu fiz, ou ficar no nível superior da minha consciência. Se mais ou menos eu fiz bem, mas também pratiquei algumas coisas equivocadas, em não ser submisso ao código moral de lei da consciência, eu ficarei no meio termo, que seria uma zona meio purgatorial. A zona do umbral, mais ou menos, né? Ficaria mais ou menos nessa zona, porque o umbral vem de penumbra. Penumbra não são as trevas. Mas se eu fizer muito mal, aí eu mergulharei consciencialmente nos abismos das trevas, do qual vai me atrair para as regiões trevosas, subcrostrais até, aquelas regiões cavernosas que o André Luiz também já descreveu para nós aqui nesta obra. Meu transviamento então foi nessas condições, ela se ocultou de todo mundo, ninguém viu os desvios morais na área da sexualidade dela, dos prazeres que ela buscava, mas escondido. Agora, quando ela desencarna e passou a experimentar raiva dela mesma, pavor dela mesma, o que eu farei para voltar a ter paz? Perguntou para Matilde. Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Como é que eu posso me arrepender se eu estou tão amargurado de tantas falsidades, de tanta infidelidade aos códigos éticos do Evangelho? Matilde fitou compungidamente e falou o seguinte: olha, milhares e milhares de seres despojados do corpo físico estertoram em zonas próximas sob o guante cruel das paixões a que se algemaram invigilantes. Então são milhares de seres que, por causa do sensualismo, do desequilíbrio na área da sexualidade, desencarnaram e choram, é o choro e ranger de dente, né? Estertoram em zonas próximas sob o gigante ou guante cruel das suas paixões. Agora, poderás começar o reajustamento de tuas energias, dedicando-se nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade. Ou seja, tu errou muito. Mas será que você não pode, não tem alguma coisa boa, e todos nós temos, né? Porque o homem não é mau em essência, ele pratica o mal. Mas em essência nós temos a luz em nós, porque nós fomos criados pelo perfeito absoluto, e um perfeito absoluto não poderia criar alguma coisa imperfeita. Nós somos seres que viemos do perfeito absoluto e temos exatamente, digamos assim, a capacidade de nos aperfeiçoar. Nós temos imperfeições, mas nós estamos em aperfeiçoamento. E para estarmos em aperfeiçoamento, nós temos mais luzinhas em nós, luzes poderosas. Então é buscar contato, nos identificar com a luz que nós já somos desde a criação, para tentar lutar para fazer o bem, para ressignificar o mal também que nós já fizemos. E é o que ela está falando, você pode começar o reajustamento de suas energias,
dedicando-se nos círculos próximos ao levantamento dos que sofrem muito mais, mas aqueles que sofrem que estão querendo se soerguer. E tem muitos que sofrem que ainda não estão abertos para o soerguimento. Com o esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os, transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Ou seja, trabalha muito por aqui, já que você está com esse remorso todo, procure nessas regiões umbralinas que você se encontra, se dedicar ao bem, ao belo, ao bom, à paz, à harmonia. Tenta levantar os caídos que estejam de boa vontade para se levantar. Aí você vai se preparar tendo um direito de reencarnar para também, pela reencarnação, drenar, né, esses tóxicos do seu desequilíbrio. Reconduzida então a abençoada escola terrestre, receberás talvez a prova terrível da beleza física. Então você vai passar pelas mesmas dificuldades para você superar, depois você se preparar aqui para reencarnar, já que você foi uma pessoa desviada na área da sexualidade, e você se arrependeu disso, e você trabalhando por bem aqui, se preparando para reencarnar, você vai ter, talvez, ela fala, talvez, uma prova terrível da beleza física. Você vai continuar sendo muito bela quando reencarnar. A fim de o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Então você vai passar pelos mesmos caminhos do qual você se desviou. Então vai passar pelas mesmas experiências para ver se você consegue realmente, numa reencarnação, superar. Não é por punição, mas como um reaprendizado, mas você superar as tentações da natureza inferior com um corpo belo, já que você teve um corpo belo, você se desviou. Então você vai ter um novo corpo belo sim, mas para você se fortalecer, superar as tentações. E quando você conseguir, em contato com as tentações, superar essa natureza inferior, evidentemente, você mantendo fidelidade, você vai crescer e a reencarnação vai drenar esses tóxicos que você ainda traz no subconsciente. Esta é a lei, minha filha, é assim que funciona a vida. Para que nos reergamos com segurança, depois da queda ao precipício, é muito importante auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando antes as dores alheias, a noção da responsabilidade que nos deve presidir as nossas ações futuras, de modo que a reencarnação não se converta em um novo mergulho no egoísmo, porque a reencarnação ela não é punitiva, não é um mecanismo de punição da vida. A reencarnação são escolas abençoadas e benditas, do qual nós temos nova oportunidade para que em um novo corpo, nesse santuário sagrado, maravilhoso que são os nossos corpos, aproveitar todas as experiências através de um plano reencarnatório do berço ao túmulo, trabalhando em nós um propósito dentro de um plano. Propósito é virtude, plano são as experiências no corpo físico. Mas sempre em todo plano existe um propósito. O propósito é o desenvolvimento de virtude, é ampliar a nossa luz, a luz que nós já somos em essência. Essa luz que todos nós já somos em essência, como dizia Jesus, que brilha a vossa luz. Nós trabalhar a ampliação dessa luz, porque nós já trazemos em essência, em semente, todas as virtudes. Todo ser humano já traz todas as virtudes em essência. E como eu disse que nós estamos em aperfeiçoamento, tem uns que ainda estão no começo, outros já estão mais adiantados, mas nós estamos indo rumo à pura e eterna felicidade. Para isso que Deus nos criou, para a felicidade, para a pura e eterna felicidade. E isso nós conquistaremos com o tempo, um mais rápido, outro menos rápido, como fala lá no Livro dos Espíritos, questão 115. Mas mesmo os que vão menos rápido também vão chegar lá. Isso é que é importante, né? O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. Não tem outro caminho. Porque o mal é uma ficção. O mal não tem raízes. O mal é uma criação, é a nossa ignorância. O mal é uma criação humana. O mal é tudo aquilo em que nós estamos transgredindo a lei divina da consciência. Portanto, o mal é a ausência do bem. Quando você se submete à lei divina da própria consciência, você está buscando praticar o infinito bem e, portanto, o mal desaparece. Porque onde o bem se faz, o mal desaparece.
E essa é a realidade. E, aliás, o bem representa o bem, mas é um benzinho, não tem um benzinho, o bem é um bem. Mesmo se nós faz toda a diferença, você está numa sala muito escura mesmo, você pegar um simples palito de fósforo e acender o palito de fósforo, você já vai fazer uma diferença em toda a escuridão. Então, só um simples palito de fósforo numa sala muito imensa, você acender e ele vai clarear, ele vai criar um campo de clareamento, de luz, impossível essas trevas da sala resistir a um simples palito de fósforo. Então vale a pena fazer o bem, não existe o bem menor, o bem é esse palito de fósforo. Vai iluminar nossos passos, vai iluminar nosso caminho, vai iluminar nossa estrada de evolução, com certeza. E é o único recurso, né, de nós fugirmos do mal, né? É esse apoio constante no bem que nós resolvemos praticar. E que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos. Claro que não é fácil, claro, né? Eu digo sempre aos meus clientes, que eu falo clientes quando eu estou na terapia, porque eu sou voluntário no campo da psicologia transpessoal consciencial. E eu tenho vários clientes. E eu sempre digo para eles, vocês querem chegar à felicidade como meta quer? Lembre-se na metáfora que você precisa sair do seu estado atual, que é a acomodação, que são os ganhos secundários, que não ganha coisa nenhuma, você fica na inércia, você tem que ser ativo, você é convidado à atividade, mas a atividade não é você andar numa estrada bem pavimentada, né, de Ferrari, andando rápido para frente, não é isso não. Você conquistar a felicidade, quando está sendo, nenhum de nós admite o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. Ou seja, é trabalhoso. Então você, para chegar a isso, é como se estivesse subindo uma cordilheira, subindo um Himalaia. Lembra a cordilheira do Himalaia? Até o topo, né? 8.000 e poucos, mais até do que isso, de quilômetros, né? 8 quilômetros, são 8.000 metros, né? É muita montanha para ser escalada. Mas é assim que nós vamos conquistando, exatamente, buscando a liberdade dessas cadeias que nos prendem na retaguarda para irmos nos ascendendo cada vez mais rumo ao infinito bem. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. Também não é por acaso. Eu vou chegar a ser muita luz por acaso. Não, eu vou desencarnar por acaso. Eu estou muito bom, estou muito bem. Puxa, estou... Não existe o acaso. Nos estatutos do espírita, a própria palavra não faz nenhum sentido. Tudo tem uma lógica. Espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Então, se Deus não pune, Deus é amor, qual é o mecanismo que a vida e Deus nos dá ou utiliza para que nós possamos sair do mal e alcançar o bem? O tempo. E o tempo de Deus é o agora. Porque se Deus não foi criado, ele não tem passado. Porque Deus é um incriado. Então não podemos pensar, não, Deus tem passado. Não tem passado. Se Deus não foi criado, não tem passado. Deus tem futuro, Deus é infinito. Então Deus também, aliás, Deus é infinito, Deus é eterno. Não tem fim. Então Deus não tem futuro também. Então o que Deus, o que nós chamamos de Deus tem? É o agora, é o presente, é o aqui e agora. Então é a partir do aqui e agora que nós vamos realmente escalando essa montanha ou essa cordilheira para encontrarmos exatamente através do esforço o bem, o belo, o bom, a harmonia, a tranquilidade de viver com contentamento. Isso é possível já a partir do aqui e agora. Basta eu querer. Lembre-se, eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Essas palavras são profundamente proativas. E vamos deixar daquele negócio, eu não posso, eu não dou conta, eu sou tão inferior, que é falsa humildade, né? Eu não valho nada, eu não dou conta, isso é falsa humildade. As pessoas entram nessa crença negativa. Vamos parar com isso, não existe esse negócio de que eu não posso. Nós podemos, nós somos filhos de Deus. Quem disse que eu não posso? Posso, agora se eu ficar de papo pro ar, realmente acomodado na inércia, eu não vou subir a montanha. Ou eu achar que realmente um espírito bom vai me dar uma Ferrari, eu vou andar de estrada à frente e vou chegar nosso lar numa estrada pavimentada. Não, é subida de cordilheira para chegarmos realmente bem apetrechados no mundo espiritual, bem instrumentalizado. Eu sempre digo, para que nosso perispírito chegue com musculatura, muita musculatura para caminhar por lá e até volitar. É assim, mas é pela prática do bem aqui, é a subida de montanha, não cai do céu, as coisas não vêm por acaso, né? Então, dentro dessa realidade, nós vamos entrar, quem pretende a colheita de felicidade no século futuro, comece desde agora a sementeira de amor e paz, ou seja, é o aqui e agora. Ficar preso ao passado porque eu errei
é trazer angústia desnecessária, porque eu não tenho como voltar para trás e refazer aquilo. Não, eu não tenho como, não tenho um túnel do tempo para jogar para trás. Não, então esqueça o passado, porque o passado já passou, que sirva de lição para que nós aprendamos. Até o passado que foi esquecido também, não precisa estar lembrando. Mas, e tem pessoas que ficam preocupadas com o futuro, o que vai ser amanhã de mim? O futuro é péssimo também quando você fica preso ao futuro sem um planejamento. Quando você tenta trazer o futuro que você acha que vai ser muito desgastante e sofrido, você traz para o presente, você entra em estado de ansiedade e sofre por antecipação, porque você está preocupado com o futuro. Esquece o futuro. Do futuro, a única coisa que você pode fazer a partir do presente, a partir do aqui e agora, é o planejamento dele. Como é que você planeja o futuro? Através das escolhas do presente. Faça as melhores escolhas e deixa que no futuro as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. E é assim que funciona a vida. Agora, se eu escolher uma coisa que não foi uma coisa certa e amanhã eu responder por isso, ótimo, eu estarei aprendendo com aquilo que eu fiz uma escolha errada. Aprendo com o erro, toco a minha vida e lembre-se, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Errei, eu não tive a intenção de errar, mas errei. Aprendo com o erro, arrepende-se, expia e repara. Mas amorosamente, buscando o que tem de melhor. E a vida se torna um pouco mais leve, porque digo para vocês, Jesus não trouxe o evangelho do sacrifício, da maceração. Jesus seguir o caminho de Jesus é a cruz, é a espinho. Isso é metafórico. Claro que ele foi perseguido, ele foi à morte, mas da consciência mais pura, do espírito, o único espírito puro que esteve entre nós, que foi Jesus. Ele disse que o jugo dele é suave, o jugo, diretriz, é o caminho para encontrarmos a paz. E o fardo, que são as experiências que ele também veio trazer para nós, é um fardo leve, não um fardo de toneladas, é um fardo que nós conseguimos transportar. E a nossa vida se torna um pouco mais tranquila. Eu digo tranquila no sentido de você viver mais contente, sentir no coração ali, poxa, eu sou filho de Deus, eu sou um espírito imortal, e como tal eu sou um aprendiz da vida, porque mestre é Jesus. Seremos aprendizes da vida até chegar à angelitude. Enquanto nós não fomos anjos, somos aprendizes, eternos aprendizes. Somos aprendizes da vida, estamos aprendendo. Aprendiz erra e acerta o tempo todo. Nós não somos mestre. Vamos devagar, vamos ser mais flexíveis conosco, para que nós possamos ir crescendo, entendendo André Luiz, nos preparando na nossa desencarnação, mas sem cobrança descabida. Eu dou aquilo que eu posso dar no limite da minha força, me esforçando para ir me melhorando, galgando essa montanha, mas sem eu tenho que subir a montanha, isso seria obrigação, está errado. Tudo que você faz por obrigação, me perdoe essa digressãozinha, tudo que você faz em nome do Cristo, em nome de qualquer coisa, por obrigação, não vai trazer um resultado proativo, não vai trazer um resultado positivo. Agora, tudo que você faz por consciência, você planeja, mesmo sabendo que pode errar. Mas se você errar, você já planeja. Se eu errar, eu vou aprender com esse erro e vou buscar acertar. E faz de forma diferente. Se errar de novo, quantas vezes for necessário. Até fazer o certo. Porque é assim que nós vamos crescendo. Porque somos aprendizes. Repito, aprendiz erra e acerta. Nos coloquemos como aprendizes, nós vamos crescer muito. Agora tem aqueles que acham que não erram nunca. Aí, com o tempo, eles vão aprender também, né? Porque também foi criado para a pura e eterna felicidade. Mas vamos lá. É o 17º capítulo agora. Acreditando haver transmitido a nós os ensinamentos que podíamos receber, Matilde recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso para consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Então o que ela está fazendo? Ela está materializada e pediu ao Eloy, que é aquele companheiro de André Luiz, para que trouxesse Margarida. Como é que vai trazer Margarida para essa reunião? Ela vai estar durante a noite semi-liberta do corpo, nós chamamos emancipada do corpo, para participar dessa reunião. Pois bem, transcorrido alguns minutos, Margarida, desligada do corpo, compareceu naquela reunião. Mostrava passo vacilante, passos estranhos, totalmente alheamento, né? Estava alheio ao que estava acontecendo, revelando uma semi-inconsciência em que se demorava. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se for uma sonâmbula vulgar. Então ela estava ali no meio da sala, sem saber exatamente o que está acontecendo, né? Mais para lá, mais tonta do que qualquer coisa. Maquinalmente,
se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia. Então Matilde abriu os braços para ela, ela foi para o braço dela. E tão depressa se acolheu no regaço de Matilde, reagiu favoravelmente, contemplando então assustada. Parecia acordar pouco a pouco, e Matilde, interessada em despertar-lhes alguns centros importantes da vida mental, Matilde começou a aplicar-lhes passe ao longo do cérebro. E aí a própria Matilde lhe aplicava esses recursos sobre os condutores nervosos dos órgãos de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do região do simpático, né? A região dos movimentos automáticos simpáticos, dos movimentos, né, em si. O estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou anestesia temporária, ou seja, quando a pessoa está fora do corpo, ela tende a ficar nessas condições aí de quase uma hipnose. A que desce a mente daqui. Aliás, a frase é mais interessante, é o seguinte: quando ela está encarnada, nós estamos encarnados, ou seja, a nossa capacidade de consciência é mais limitada, é isso que está dizendo. Quando nós estamos encarnados, deixa eu dizer para você aqui que você fez a pergunta, deixa eu voltar aqui, é 17, eu acho que é 17 que está aqui no meu, tá? É o capítulo 17, Alice. Tá? Mas o que acontece quando nós estamos no corpo, nós é como se estivesse em processo de hipnose, né? A mente da criatura, porque o nosso corpo torna as nossas vibrações perispirituais mais lentas, né? Como é um mundo inferior mesmo, é um mundo da neblina, como diz Matilde. A reencarnação é ir para o mundo da neblina. Então, um corpo físico, nós estamos com as nossas vibrações muito lentas, né? E, evidentemente, o corpo físico serve para que nós evoluamos através de um aprimoramento, para nos redimirmos, né? Através do espaço e do tempo, como eu disse. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes em nossa observação. Porque Margarida expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzentos escuros em forma de vapor tenuíssimo. Então é 19, eu devo ter colocado errado aqui. Desculpa, tá, Alice? Deve ser, então, eu não sei, vê se o título é esse, é Precioso Entendimento, se for esse o título. O meu tá como 17, deve ser edição, uma edição diferente, né? Mas é capítulo, né? Não deveria ser por causa de edição, né? Então, essas vibrações mais lentas, Margarida, por exemplo, ela tá na energia dela, tá saindo uma energia que ela chama de cinzento escuro. O André Luiz chama de cinzento escuro em forma de vapor tenuíssimo a desfazer-se no vasto oceano do oxigênio comum. Então, detalhe: energia do perispírito de Margarida durante o sono, ela está dormindo, sai do corpo, e já estão sendo drenadas energias negativas dela, porque ela está em processo de desobsessão. Lembre-se lá, né, que o Gaspar foi tirado, 6 ovoides foram tirados, existem 12 trabalhadores daquele grupo lá da casa do Silva, né, do grupo mediúnico do Silva, protegendo a casa dela. Agora tem um processo de drenagem das energias negativas, um tipo de uma operação de limpeza do perispírito dela. E logo após essa operação, vamos chamar de limpeza, né, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Por quê? Nós temos os nossos centros vitais. Nós temos 7 centros vitais, né, que são 7 chakras mais importantes, do coronário até o básico, que fica na região sacral. E todo esse chakra existe para captar energia. Prestem atenção, captam energias do cosmos, energias que vêm não só do cosmos, vêm dos vegetais, vêm dos minerais, vêm do subsolo, dos minerais do subsolo, das águas, dos animais irracionais, vem dos próprios homens, vem dos encarnados, vem dos desencarnados, vem de outros sistemas, vem, porque são vários tipos de frequências. É um mundaréu de frequência que nós recebemos o tempo todo. E esses chakras têm a função de captar essas energias como vórtices, exatamente como esses círculos, né? Essas rodas que captam e projetam para o corpo físico através de plexos nervosos. Então essas energias vêm, são captadas, isso por um chakra funcionando normalmente.
de Margarida estava sendo utilizada energia para não funcionar. Então ela estava toda intoxicada energeticamente. Então essas energias entram através do sistema nervoso, através dos plexos nervosos, e alcançam as glândulas, né? Ou seja, o sistema endocrínico. Ao alcançar o sistema endocrínico para o metabolismo do nosso corpo físico. Então essas energias que nós captamos é inclusive para manter a saúde física. Então essas glândulas de produções de hormônios internos, são os sistemas endocrínicos, o hormônio que sai dessas glândulas do sistema endocrínico, ou seja, os hormônios internos, são as materializações das energias captadas, para quem não sabe. Então aquelas micro gotículas que faz toda a diferença para um funcionamento, a partir delas serem projetadas no sangue, e o sangue fazer todo o processo na sua circulação, para realmente manter a harmonia, a saúde, depende exatamente desses hormônios. E os hormônios, eu digo, é a materialização das energias que nós captamos. Em nosso corpo, para uma cultura mais antiga, milenar, diz que nosso corpo tem mais de 80 mil microchakras. Então nós recebemos na pele, né? Nós recebemos na pele, que eu digo assim, os chakras estão no perispírito, mas nós recebemos diretamente também pelas glândulas de secreção externa, também pela pele. E assim vai. Então nós temos mais de 80 mil microchakras, além dos chakras, os 7 mais importantes. Quando está funcionando bem, saúde. Quando está funcionando mal, problema no campo físico, emocional e mental. Então, onde é que os espíritos obsessores vão trabalhar? Exatamente nas energias magnéticas. O passe, qual é a função do passe? Quando existe a projeção, é a polarização do magnetismo através dos passistas e também com as energias que vêm de outros espíritos e da natureza, do qual você projeta para as pessoas, normalmente na região do coronário, que é o chakra da transcendência, né? Então é a partir daí que é distribuído, né? Essas energias são distribuídas e vão entrar nos plexos físicos, plexos nervosos, e para poder fazer exatamente com que essas glândulas ou o sistema endocrínico possam emitir essas irradiações. No caso, quando ela recebeu essa limpeza, essa operação de limpeza, as glândulas começaram a irradiar, que ela chama de forma cores diamantinas, cores de diamantes, né? Figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Então já deu uma melhorada em toda a função, em toda a estrutura funcional do chakra da Margarida. Do peito de Matilde, agora é Matilde, ondas luminosas partiu ininterruptas, e tudo nos fazia crer que Margarida se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. Olha o que o passe faz, o passe do espírito de Matilde. Mas isso acontece também no dia a dia em casa espírita. Quando tu toma um passe, é um processo também em que há todo um de catalisação das energias que vão penetrar através dos chakras, principalmente através do coronário, para fazer com que haja uma possível harmonização das funções do sistema endocrínico. E daí a saúde física. E também a questão da sinergia da função energética do perispírito. Porque os chakras não estão no corpo físico, obviamente, estão no perispírito, que através de vários ramículos, bilhões e bilhões e trilhões de ramículos, ligado ao corpo físico, porque o perispírito liga-nos, né? É o que faz a ligação com o corpo físico, e evidentemente a partir dessas energizações é que nós vamos ter e a desenvolver a nossa saúde ou a nossa doença, a nossa vida ou até mesmo a nossa morte. Isso é verdade, até mesmo a nossa morte. Por quê? Porque se houver um processo, se não houvesse uma intervenção, nesse caso de Margarida, a continuar o quadro terrível, pesado, de tanta obsessão em cima dela, de tanto movimento reverso que eu disse, né, como se estivesse bloqueando a captação de energias através do centro vital de Margarida, ela já estava totalmente intoxicada, o corpo não aguenta, porque o sistema endocrínico está destroçado, não emite energias para o metabolismo, a fim do próprio organismo funcionar direito, o sistema nervoso funcionar direito, o cérebro funcionar direito, não funciona. E vão havendo a degradação. Imagina uma degradação de um cérebro, de uma célula nervosa, ela não se recompõe mais. Então é daí para pior. Então existe um processo de subjugação, de possessão, que é um termo que Kardec utilizou no livro A Gênese. Ele começou a aceitar a ideia da possessão, gravíssimo na Terra. Gravíssimos. Claro que está dentro de uma lei de causa e efeito aí. Existe a misericórdia de Deus, mas existem casos gravíssimos sim. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora, que é a Margarida, abriu desmensuradamente ou desmedidamente os olhos, qual uma criança espantada. Fixou-nos com uma expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor.
Mas, em se voltando para o semblante doce e iluminado da Matilde, aquietou-se de forma branda, como se que magnetizada por indefinível amor. Matilde beijou-a de forma enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do próprio ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada, de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes: mãe querida, olha só que detalhe. Vocês sabiam, para quem não tinha lido, não sabia, né? Que Matilde, a mãe de Gregório, também é mãe de Margarida. E o Gúbio? O Gúbio é pai. Estou falando, são mães espirituais. São mães ligadas afetivamente através dos transcursos milenares das reencarnações. No trajeto da evolução de cada um de nós, nós temos almas ligadas a nós até fora, muito longe do próprio planeta Terra. Vocês não tenham dúvida disso. Seres ligados ao nosso mundo, né, ao nosso núcleo afetivo, seres que estão, às vezes, muito longe do planeta Terra, mas estão ligados a nós. Como Margarida, no caso Matilde, de altas esferas, ligada a Margarida, que também está ligada a Gúbio, dois espíritos elevadíssimos. Dois espíritos elevadíssimos. E ela estava diante da mãe dela. E percebo que o Gúbio está presente também. Mas ela está diante da mãe. Mãe, meu Deus do céu, o espírito que tem. E todos nós um dia teremos que ter essa experiência de mãe. Eu não tenho, todo espírito vai ter que... Não tem como não passar por toda a experiência para chegarmos à pura e eterna felicidade daqui a trilhões de anos. Então nós vamos ter que passar por essa experiência também. Os homens, que são chamados... Porque o espírito não tem sexo, ele tem experiências. A sexualidade da experiência terrestre são rótulos. São experiências que nós precisamos ter para chegar à pura e eterna felicidade. Imagine, não, só com a experiência masculina ou feminina eu vou chegar à pura e eterna felicidade. A feminina em algum momento também vai ter uma experiência masculina para poder saber todas as provas necessárias num planeta de prova e expiação para poder sair para o mundo superior, né? E daí para diante a nossa eterna escalada rumo a essa pura e eterna felicidade. Mas eu estou dizendo que mãe, a experiência do espírito como mãe é sublime demais. É extremamente sublime. A mulher, por essência, ela é sublime porque ela é a geradora, a experiência desse espírito, no rótulo que eu chamo de mulher, ela é a geradora da vida. Então é uma experiência extremamente especial. E isso pode durar milhões e milhões e milhões de anos, essa experiência, é claro. No caso aqui, é uma ligação maternal, uma ligação de filha para mãe profunda demais. E vocês vão ver que haverá uma inversão em algum momento desses rótulos, aquela que foi mãe será filha. Vocês vão ver na próxima reunião. Como é que a coisa acontece? Porque hoje quem é minha mãe, amanhã poderá ser minha filha. E assim acontecem os processos de crescimento, porque mãe é uma experiência, mas é um rótulo temporário. Porque se eu sou mãe hoje, o meu filho amanhã poderá ser meu pai. É assim que acontece os processos reencarnatórios. E vocês vão ver, inclusive, a partir desse capítulo, como é que a coisa acontece. Porque ela está vendo na Matilde, que é a mãe de Gregório, que é aquele que vive das energias mentais de Margarida, por causa de um amor mal resolvido de muitas centenas de anos atrás, e de repente ela está diante da mãe, abraçou o busto, evidenciando uma ânsia suprema de integração espiritual, parecendo desvairada de repentino, e começou: mãe querida, mãezinha. Sim, minha filha, diz Matilde, sou eu, afagando com um extremado afeto. Então tu veja, Matilde abraça Margarida, que é a sua filha espiritual, e dizendo exatamente que sou eu, afagando com um extremo afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonaste? Disse a Margarida. Por que você me abandonou, colocando-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura? Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. Então a Margarida, agora mais melhorada mentalmente e também fluidicamente, né, perguntou para ela, né, exatamente por que ela tinha abandonado. E exatamente nessa situação, né, que ela: minha mãe, você me abandonou, eu estou sozinha, me sinto só. Ela diz: não, eu nunca te abandonei, nunca, jamais. E o país da neblina carnal, que é a reencarnação, quando ele fala país da neblina carnal, reencarnar está na neblina, segundo Matilde. Muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada, que é a Margarida,
parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano, diz André Luiz. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: mãezinha querida, estou cansada, eu estou muito infeliz. Quando a boa luta menos começa, disse a Matilde, está começando a luta agora, você está dizendo que está cansado? Agora está começando realmente você começar o seu trabalho? Como assim? Aí ela diz, eu sinto-me cercada de inimigos, inimigos estão entranhando na minha mente. Eu devo ser a atormentada dia e noite, eu estou sendo atormentada. Noto, diz Margarida para Matilde, invencível antagonismo entre os meus sentimentos e a realidade humana. O próprio casamento, o próprio matrimônio que eu tenho aqui, em que eu depositava os meus mais caros sonhos, não me foi senão um escuro livro de desenganos cruéis. Eu trago meu coração extenuado, oprimido, cansado, frustrado. É uma frustração, ruína espiritual segue-me de perto. Tá a Margarida jogando essas coisas egóicas para cima da mãe, da Matilde. Por isso, eu sou um fardo pesado ao meu esposo, que ele é dedicado, ele é digno de melhor, ele poderia estar com uma pessoa melhor do que eu. E ela começou a chorar, né? E a partir daí Matilde enxugou-lhe os prantos e falou bondosamente: Margarida, viver num corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Reencarnar, ninguém reencarna para fazer turismo, ninguém reencarna para fazer realmente ficar divertindo na Terra, ninguém reencarna para sofrer, que eu disse que a reencarnação não é punitiva. A reencarnação é um instrumento que nos oportuniza depurar as nossas imperfeições para irmos nos aperfeiçoando. Então a reencarnação é um mecanismo abençoadíssimo, misericordioso de Deus, do qual ele utiliza o tempo que for necessário para chegarmos à pura e eterna felicidade. Que seja daqui a 1 trilhão ou mais de anos. Mas nós chegaremos lá através de reencarnações, seja na Terra, em outros planetas, em outros sistemas, no infinito da vida. Todos possuímos culposo pretérito para redimir. Ou seja, quem não tem? Quem não tem um passado obscuro? Todos nós temos. Então é importante reconhecer que se a experiência humana pode ser um doloroso curso de renúncia pessoal, também a reencarnação é uma abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar as culminâncias. Então depende de como nós encarnamos a encarnação. Essa conversa eu vou parar aqui, porque a conversa vai ampliando, e vocês vão ver até onde Matilde e Margarida vão chegar. Vocês vão ver que, eu vou adiantar, na realidade, aqui estamos diante de uma programação possível, vai depender de Margarida, claro, de ela inverter a situação. Vai ser maravilhoso, vocês vão ver, inverter a situação desses rótulos. Em algum momento a mãe torna-se filha. Que coisa maravilhosa. Exatamente aquela mãe de Gregório, que está preparando também para ela, a partir de um momento, vocês vão ver que ela vai reencarnar, vai se materializar perante Gregório para resolver todo esse imbróglio aí de drama violentíssimo entre vários espíritos. Enfim, vamos deixar para próximo sábado, às 21 horas, nós continuar esse diálogo aqui entre Matilde, a mãe de Gregório, Margarida, a obsidiada preferida lá do Gregório, todo o trabalho de Gúbio, que também é o pai espiritual de Margarida, e como é que nós vamos chegar e aonde nós vamos chegar. Estamos já quase no finalzinho do livro, tá bom? Olha, gratidão também pela presença de vocês. Muito obrigado. Nós formamos aqui um grupo de estudo, né? E eu estou muito feliz por vocês estarem me apoiando aí, me dando uma força. Eu digo força porque quando eu sinto que tem alguém ouvindo, eu sinto mais entusiasmo, né? Eu sei que eu não estou falando para as paredes, aqui eu tenho minhas paredes do meu escritório, aqui não estou falando para pessoas, seres humanos que estão reencarnados, que estão com tanta sede quanto eu de aprendizado, né? E eu fico feliz, e eu desejo para vocês muita paz e uma ótima noite, tá bom? Olha, lembre-se, antes de terminar, as grandes obsessões começam quando nós estamos libertos do corpo durante a noite, hein? Aqui está bem claro, fica bem claro. As obsessões começam quando a gente não sabe dormir. Então eles aproveitam, quando nós estamos emancipados do corpo, tudo está acontecendo aqui. Ó. Margarida está fora do corpo.
Só tem que estar sendo doutrinário, mas se estivesse levando a pancada, vamos ter que dormir com tranquilidade, pedir aos nossos mentores para que a gente possa ir para os bons caminhos, aprender, e assim vai. Valorizar esse momento, porque é um dos momentos mais importantes da nossa vida durante a noite. Não vamos desvalorizar esse momento, é muito importante para nós, para aprendermos também, tá? E não sermos, aspas, vítimas da obsessão, né? É isso aí, boa noite para vocês, um grande abraço, muito obrigado. Essa minha turma querida aqui do Estudo de Libertação, tá bom? Muito obrigado, tá, Kátia? Fiquem com Deus, se eu não fizer isso agora, eu vou perder no Instagram a gravação, tá? Um grande abraço.